Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zarur responde. A lição de hoje é sobre os telhados, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 18 de setembro de 1970. Disse Jesus no capítulo em pauta: o que vos digo nas trevas, dizei-o vós às claras, e o que escutais no ouvido, pregai-o de sobre os telhados. Porquanto o que dissestes nas trevas será dito às claras, e o que houverdes falado ao ouvido nos aposentos será pregado de sobre os telhados. Qual a explicação destas palavras no céu da LBV pelo Espírito da Verdade? Sendo pequeno o número das inteligências capazes de o compreenderem, a Jesus não era possível espalhar abertamente a sua doutrina, para não encher de espanto e paralisar, a bem dizer, a boa vontade daqueles que o ouviam. Seus discípulos, porém, que viviam sempre entre os homens, esses, tendo de espargir a luz em diversos pontos ao mesmo tempo, não alarmariam tanto os espíritos fracos aos quais se dirigissem. Entendei, o mestre falava à multidão apenas por parábolas, a fim de preparar as inteligências sem as sobrecarregar com fardo de peso excessivo para a fraqueza delas. Se pregasse a sua moral sublime em termos precisos e claros, teria assustado a maioria dos seus ouvintes, que, percebendo o abismo entre as crenças que professavam e a boa nova que lhes era trazida, não ousariam sequer uma tentativa para o transporem. Meditai. As parábolas apresentavam aos espíritos orientais a vantagem de permitir que procurassem dar-lhes a interpretação que lhes parecesse mais apropriada ou mais lógica. Desse modo, eles se familiarizavam com as verdades novas, ainda cobertas por véus, cabendo aos discípulos arrancar uma a uma, porém sempre sob o império e o véu da letra, as vendas que ocultavam a luz àquelas inteligências obscurecidas. Novos apóstolos que sois do Cristo, chamados a pregar a mensagem final deste ciclo de 2000 anos, procurai honrar a confiança do Redentor. O Espírito da Verdade desce para, despojando da letra o Espírito, levantando o véu que Jesus teve de lançar e lançou sobre as suas palavras,
explicar e desenvolver a sua doutrina tão simples e tão sublime, os fatos qualificados de mistérios e milagres, os ensinos por ele dados, as revelações que fez e faz, as promessas, as predições e profecias que formulou. Publicai e pregai o que assim vos ensinam os Espíritos do Senhor, como órgãos do Espírito da Verdade, na grande obra da salvação. Arrancai, uma por uma, todas as vendas que ocultam à luz as inteligências obscurecidas. Paciência e perseverança. Nós vos assistiremos até ao fim dos tempos.